Godzilla Minus One é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes surpresas que eu tive em 2023. A obra do Takashi Yamazaki, ou então algo próximo disso na pronúncia, é um filme que eu confesso que ou tinha caído no meu esquecimento do seu lançamento, ou de fato eu nem sabia. Só fiquei realmente descobrindo perto da sua estreia. Eu acho que isso é até positivo em alguns sentidos, assim, ainda mais no momento que a gente está tão recheado de informações. Quando vem obras dessa maneira, elas acabam sempre surpreendendo, né? A gente acaba não caindo naquela criação de expectativa que algumas vezes acaba frustrando nós mesmos. E eu adorei o filme completamente. Eu fiquei fascinado como ele consegue trabalhar dois quesitos muito específicos, que seria a sua atuação como um filme de monstro, no caso esse filme de gênero ou subgênero, e como ele também consegue trabalhar a construção de seu personagem principal, de uma forma até mais intimista, por assim dizer. Porque, vamos lá, Godzilla Minus One vai contar a história de um Japão pós-Segunda Guerra Mundial que, após ser completamente destruído, se vê novamente ameaçado por uma nova grande arma, só que agora provinda da natureza. E nesse filme, vamos acompanhar a história diante de um kamikaze que desiste de sua missão e acaba parando em uma ilha, onde lá mesmo ele já encontra o Godzilla em um formato um pouco menor, para posteriormente, em alguns anos, se deparar com a criatura já em um tom muito mais apoteótico. E como eu mencionei que são dois aspectos que me chamaram muita atenção no filme, eu gostaria de começar falando sobre a questão dessa atuação como um filme de monstro. Porque é muito evidente que ele faz uma referência ao filme do Godzilla da década de 50, assim, como ele constrói esse personagem muito mais mecânico e que assim ele acaba se entregando mais à fantasia de seu personagem. E ele se distancia um pouco até dos últimos Godzillas que a gente acabou vendo no cinema, de serem criaturas muito mais adaptáveis tecnicamente, né, por assim dizer, e volta para esse estado de um bonecão ambulante em algum momento. E isso é interessante porque o filme ele acaba dando essa liberdade, a maior ilusão, como eu falei, a esse tom mais fantasioso. E já que o cinema é essa, digamos que, arte da ilusão, ou então para alguns a arte da mentira, a arte da enganação, por que não propor essa história que carrega assim, uma simbologia muito grande? Está falando do contexto do Japão para você chegar na personificação do Godzilla, por que não explorar isso de forma muito mais fantasiosa? Né? E é isso que acaba acontecendo, e eu acho que até a fantasia acaba deixando o filme mais real, por assim dizer. Porque essas cenas de destruição da cidade, essas cenas do Godzilla em ação, com um tom muito apocalíptico, elas causam sim um sentimento muito peculiar nos espectadores. Mas eu acho que o grande impacto nesse filme provém muito mais dessa escolha em contar com um protagonista mais fictício. Não só por trazer essa referência do passado, como contar com um personagem que tem quase que um poder, de certa forma, dentro dele, que funciona de maneira mágica mesmo, né? De maneira ficcional. A própria forma como o Godzilla se locomove passa a ser alguma coisa não tão explicada. E isso ajuda muito o filme, assim, não querer desvendar muito por conta da biologia, não querer entregar muito fisicamente do porquê o personagem está fazendo isso, e sim mais tratar, né, essa criatura que é uma fantasia e que tá tudo bem, né? É dessa maneira que ele é formulado e eu acho que essas escolhas ajudam bastante no filme. E o Godzilla, ele até age de forma até mais vilanesca nesse sentido, né? Assim, ele é o maior vilão nesse aspecto, assim, do clássico o mal pelo mal, né? É uma força da natureza, de certa forma, que não busca muitas explicações do porquê que ele está fazendo isso. Ele apenas faz. Mas não, obviamente, né, de esquecer que existe essa simbologia do que de fato Godzilla representa, né? E o filme consegue retratar isso muito bem, porque vejamos, a gente está em um cenário de um Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de um país completamente destruído, um país pós-Hiroshima e Nagasaki. Então o filme nunca deixa a gente esquecer como houve uma destruição no país, né? Como existe esse temor por essa arma nuclear que vai surgir e como o Godzilla ele é uma clara demonstração desse próximo inimigo, né? Assim, nessa corrida armamentista que levou até o surgimento dessa criatura. E nisso a gente entra no outro quesito do filme
que eu gostei bastante, eu acho que até mais dessa atuação como um filme de monstro, que está sobre a construção desse personagem principal e esse seu lado mais intimista, em se conectar o seu contexto com esse contexto em todo o Japão pós Segunda Guerra Mundial. Porque já começa que o personagem principal, o Koichi, ou algo próximo disso, ele é um kamikaze desertor, né? E assim, o kamikaze tem esse papel de ter a sua hora marcada, né? Ter as suas missões suicidas. E a partir do momento em que uma pessoa nessa função não conclui a sua jornada, é como se ele não tivesse concluído a sua guerra que ele participou. E, consequentemente, a guerra acaba continuando para esse personagem. Inclusive, isso é dito em vários momentos do filme. Né? Assim, toda hora o Koichi vem até ela comentar que a sua guerra continua, né? Que ele não concluiu a sua missão. E isso é ainda mais potencializado porque no momento que ele desiste da sua missão como kamikaze, ou seja, ele desiste de concluir a sua função na guerra, logo em sequência temos a primeira aparição do Godzilla. Ou seja, é quase que um efeito em cadeia. É como se a sua missão suicida marcasse o final de sua guerra. Mas nesse momento, a guerra ela acaba continuando, não contra outros países, mas agora com essa criatura. E esse personagem, ele acaba sofrendo o dobro, porque ele vê muito o peso dessas suas ações. Até porque no momento que ele vê o Godzilla, ele também tem a chance de matar ele, assim. Então, assim, eles acabam querendo cada vez mais, né, colocar que essa guerra acontece não só externamente em todo o Japão com o Godzilla, mas também na mente desse personagem. Então, ao mesmo tempo que o filme ele funciona muito bem nessa perspectiva, né, de cenas maiores, das cenas de destruição, ela também consegue atuar de forma mais intimista com esse personagem. Né? Consegue sempre muito bem ilustrar esse Japão destruído e esse personagem sem muito rumo. Um personagem que perdeu tudo, né? Um personagem que tem que recomeçar do zero. Né? Então, assim, ele está sempre muito bem alinhado com a situação que está ao seu redor. Né? É como se o espaço estivesse interferindo nesse personagem e esse personagem também fosse uma grande representação de todo o espaço que ele está. E é muito interessante a forma como o filme trabalha a criação de laços familiares pós Segunda Guerra Mundial no Japão. Pois já que a gente está falando de um país completamente destruído, os poucos sobreviventes eles acabam tendo que formar os seus lares de forma muito mais peculiar. Então nós vemos um homem vivendo com uma mulher sem que de fato eles tenham um relacionamento e ainda assim tendo uma criança com eles sem que de fato seja a filha. E eu digo de maneira sanguínea mesmo, né? De maneira formal, mas a gente percebe essas pessoas que estavam completamente fragmentadas nessa sociedade pós uma gigantesca destruição se juntando para conseguir conviver e assim seguir em frente. Sempre tendo o Koichi como esse personagem que ilustra muito bem essa guerra que se estende no Japão, essa guerra que permanece no Japão. Né? Assim, como eu mencionei, que ele está sempre ligado com os eventos externos, assim, é muito curioso pensar que no momento da grande destruição do filme, onde ele tem também a sua maior perda. E o Yamazaki também, ele é muito assertivo em como ele consegue sempre brincar um pouco com os tons do filme. Ele não se mantém em uma constância muito dura nesse aspecto, assim, por mais que a gente esteja falando, né, desse filme de grande destruição, assim, ele se entende muito bem, assim, como não um filme popular, digamos assim, né, mas um filme que sabe muito bem o momento de inserir um humor, aquele clássico filme, assim, que você indica para todos assistir no cinema. Para mim foi um prazer conseguir ter assistido esse filme na telona, né, eu acho que até que isso engrandece um pouco mais, né, o filme até por conta da proposta dele, né, de ser essa destruição como um todo, né, enfim. E torna-se, assim, um dos grandes lançamentos de fato, desse ano. Por mais que ele esteja agora fresco na memória, isso acaba favorecendo nesse critério, mas se tivesse que fazer agora uma lista de top 5, é bem provável que eu colocaria o Godzilla Minus One. Né? Assim, cara, é um baita filmaço mesmo. E repetindo, é o que eu não estava esperando nem um pouco. E assim, gente, estamos começando agora a fazer esses vídeos de crítica, então seria muito importante que vocês pudessem curtir, comentar, se inscrever no canal, já estariam ajudando demais o nosso projeto. E daqui em diante, a expectativa é que a gente volte agora a ter mais produções aqui para o YouTube. Né? Para quem não conhece, também nós somos um podcast. Então, só você clicar no link aqui embaixo, vai escutar todos os nossos episódios. Assim, a gente está um tempinho parado, mas vamos voltando
ao pouco. E nesse momento, o YouTube vai ser essa plataforma que a gente vai ter esse contato mais direto com vocês. E só para terminar o vídeo, reforçando novamente, quem não teve a oportunidade ainda de assistir Godzilla Minzone, vá ao cinema e assista, sem dúvida, um dos grandes lançamentos desse ano.